Mais uma vez com você, professor Isaías, iremos trabalhar funções trigonométricas, função seno e função cosseno. Vamos trabalhar o comportamento de cada função. Função seno, a gente tem a representação do seno no eixo y. Aqui onde eu estou fazendo as limitações de -1 até 1. Ok? Então o seno está sobre o eixo y, limitado de -1 até 1. E para fazermos o gráfico, o que eu propus? Uma tabelinha, para que a gente não fique perdido. Bom, observe o seguinte, este é o ângulo arco zero. Eu vou colocar minha canetinha aqui, você vai ver que está sobre o eixo x, aqui o ângulo é zero. À medida que eu vou no sentido anti-horário, eu vou aumentando o ângulo. E aí, eu vou obtendo outros valores de seno que correspondem a cada abertura desse ângulo que eu vou fazendo esse movimento. Por exemplo, o seno de 90 graus é aqui, vale 1. O seno de zero vale 0. O seno de 180 graus vale 0. Vamos lá, ó, é o seguinte, 0, vamos jogar 0 para x. Por que o seno de 0 é 0? Imagine você olhando nesta direção horizontal. Você consegue ver uma reta que intercepta o eixo dos senos em 0. Por isso, x0 temos seno valendo 0. Claro? Ok. Agora vamos para o ângulo de 90 graus, fazer uma outra análise. Pode pegar vários pontos. Eu optei por pegar de 90 e 90. Ângulo 90 graus, que equivale a π sobre 2. Vamos lá. Uma volta 360 equivale 2π. Meia volta, 1π. Meia volta de meia volta, π dividido por 2. Então aqui é π dividido por 2. Seno de π dividido por 2, observe que interceptou o eixo do seno em 1. Então, seno de π sobre 2 equivale a 1. Vamos continuar no sentido anti-horário e parar em 180 graus, que equivale a π. Aqui é meia volta e aqui é uma volta. Seno de π é igual a, vamos olhar no sentido horizontal até interceptar o eixo seno, 0. Vamos agora para 3π sobre 2. Por quê? Ó, aqui é π. Aqui é a metade de π. Ou seja, aqui é π sobre 2. 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Qual é o valor do seno aqui? Observe que interceptou em -1. Então, seno de 3π sobre 2 é igual a -1. Bom, vamos ainda continuar no sentido anti-horário e completar o nosso ciclo. 2π, que é o mesmo valor de 0. Seno de 2π, vamos andar no sentido horizontal, chegamos em 0. Seno de 2π é igual a 0. Completando o quadro, vamos passar para o gráfico e esboçar nossas coordenadas no gráfico senoide. Bom, 0, 0 é uma coordenada. Vou marcar o ponto. Vem aqui e marco o ponto. π sobre 2 e 1 é outra coordenada. π sobre 2 e 1. Aqui é a coordenada. π e 0 é uma outra coordenada. π e 0 está aqui. 3π sobre 2 se relaciona com -1. 3π sobre 2 se relaciona com -1. E por fim, 2π relaciona-se com 0. Observe o movimento senoide aqui. Estava aqui, passou para cá, certo? E aí, tornou voltar para 0, tornou aí para -1 agora, e de -1 voltou para 0. Esse movimento da função seno. Ok? Bom, aqui vamos fazer alguns estudos referentes a domínio, imagem, período e raízes.
Observe o seguinte, o ponto mais alto é chamado de pico. O ponto menor, de menor valor da função, que é o mínimo, que é menos 1, é chamado de vale. A distância, a metade da distância de um vale até o pico é chamado de amplitude. Então, na função seno, é interessante você lembrar que essa distância é chamada de amplitude. E essa aqui também é chamada de amplitude. Daqui até aqui. Claro? Lembrando, pico é o valor mais alto da função, o valor máximo. Vale é o valor menor da função, o valor mínimo da função. E aí você olha o pico e o vale para determinar a imagem. Antes disso, observe o seguinte. Toda função cíclica, ela tem um período. O período é o momento que ela retorna a seu mesmo valor. Então, aqui na função seno, eu tenho que a função seno, que é dada por essa função aqui, a função padrão, eu tenho um período que ela volta a se repetir o valor quando se passa 2π. Observa aqui, ó. Se eu pegar esse movimento que eu fiz até aqui e continuar, eu vou ter esse outro movimento aqui, ó. Acompanha comigo, ó. É isso? Então, a cada 2π, ela volta a se repetir. E aí, o que a gente conclui? É que a distância de um pico até o outro pico é denominado período. Novamente, período é a distância em que os valores de seno são iguais. Por exemplo, aqui para π sobre 2, quanto que vale o seno? 1. Quando é que ela vai ser 1 novamente? Quando ocorrer uma distância de 2π. Ela vai tornar a ser 1 de novo. Tá claro? Ok? Daqui até aqui, período 2π. A função vale 1. Quando a função vai ser menos 1 de novo? Ó, eu vou aqui, ó, vou descer aqui para você ver. Aqui a função vale menos 1. Quando ela vai ser menos 1 de novo? Quando ela for no outro vale. Então, a distância de um pico até outro é uma distância de um vale até outro, é denominado período. É o período 2π. Claro? Domínio. Não há restrição para a função seno. Qualquer que seja o valor de x, eu tenho um valor correspondente para y. Ou seja, se não há restrição, eu posso sempre chamar o domínio de reais. Qualquer valor real satisfaz um valor para y. Se relaciona com y. Existe função para todos os valores de x. Por isso o domínio são os reais. Imagem. Como que a gente faz para ver a imagem? A imagem são os valores que o seno pode admitir. Observe o seguinte, ó. Jamais o seno é inferior a menos 1. E também não supera o valor 1. Imagina se você pegar essa função, esse gráfico, e comprimir esse gráfico, espremer esse gráfico. Nós vamos ter uma limitação de menos 1 até 1. Claro? Então, a minha imagem é no intervalo fechado, porque menos 1 faz parte, de menos 1 até 1. Ok? As raízes. Quem são as raízes? Raiz de uma função é o zero da função. Ou seja, em que momento a função seno é a distância... Em que momento ela é zero? Aqui, por exemplo, seno de zero deu zero? Zero. Qual foi o outro momento que ela deu zero? Π e 2π. Aqui, ó. Aqui e aqui. Quando a minha função passou pelo zero? Seria se questionar dessa forma. Ela passou pelo zero no zero, ela passou pelo zero no π, ela passou pelo zero no 2π. Só que se continuarmos a analisar o gráfico infinitas, no conjuntos reais, eu ainda vou ter o 3π, ainda vou ter o 4π, o 5π, 6π e assim, ó, e para cá a mesma coisa. Eu vou ter o menos π, o menos 2π,
menos 3π e assim por diante. Como representar isso de maneira generalizada? As raízes eu já sei. O π sobre 2 zera. Quando ela vai ser de novo zerada? Não, π sobre 2 não. O π zera. Isso. Olhando aqui, ó. O π zera. Quando ela vai zerar de novo? No 2π. Quando ela vai zerar de novo? No 3π. Ou seja, adotando um K, considerando a quantidade de volta, de meia volta, eu posso multiplicar essa constante K por π. O que eu quero dizer com isso? Se eu somar de π em π, eu consigo obter um zero da função. Vamos lá, ó. π. Se K for 1, ou 1 vezes π, π. π mais π, 2π. Zerou em 2π? Zerou. Outro exemplo. Se K for 0, 0 vezes π, 0. Sobra π. Zerou. Zerou. E se K for 3, 3 vezes π, 3π. 3π com π, 4π. Vai zerar em 4π? Vamos lá, ó. 2π, 3π, 4π. Vai zerar. Ok? Então, generalizamos. Somente é válida essa expressão se K pertencer ao conjunto dos números inteiros. Ele não pode ser fracionário. Ele pode ser meio, ele não pode ser raiz de 2, ele tem que ser inteiro. Ou ele tem que ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Claro, a função seno está analisada. Outra coisa importante, quando a gente trata do período, o que você quer dizer com período, professor? Eu quero dizer o seguinte, que a função em x, ela equivale à função de fx mais o período. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas se o x for π, se o x for π, eu vou ter um f de x igual a f de x mais 2π. Vamos ao exemplo? F de π é realmente igual a f de π mais 2π? Vamos analisar. F de π é igual a f de 3π. Vamos lá, f de π já está aqui. Zero. Aqui a f de π, zero. Minha função padrão. F de 3π tem que ser zero, para que isso aqui seja verdade. Então, f de 2π, f de 3π. Então, o período é realmente 2π. Tá? A função de 0 a π sobre 2, ela está crescendo. Notou? De 0 a π sobre 2, ela está crescendo. Eu quero dizer o seguinte, no primeiro quadrante ela é crescente. Agora vem para cá, de π sobre 2 até π, ela está decrescendo, olha. Aqui eu estou subindo o morro, aqui eu estou descendo o morro. Decrescente. Então, no segundo quadrante ela é decrescente. Mas no primeiro e no segundo quadrante, elas são positivas, que está entre 0 e 1. A função é positiva no primeiro e segundo quadrante. No terceiro quadrante, que é primeiro, segundo, terceiro, de π a π sobre, 3π sobre 2. De π a 3π sobre 2. Ela volta decrescendo de novo. Então, ela é decrescente. Quando chegar no último quadrante, o quarto quadrante, a função é crescente. De 3π sobre 2 até 2π. E de π até 2π, a minha função é negativa. Está abaixo do eixo, de 0 a menos 1. Agora vamos tratar a função cosseno. Também vamos fazer a análise da função cosseno, assim como fizemos na função seno. A diferença é que a função cosseno, ela é aqui no eixo x, que também varia de menos 1 até 1. Beleza. Nessa função cosseno, eu vou jogar também os mesmos valores que joguei na função seno. Vou começar em 0, vou para π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Beleza. Vamos lá. Aqui é π. Aqui é π sobre 2, metade de π.
1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. E 2π. Ótimo. Beleza. Vamos jogar o valor então. Vamos jogar o zero, que eu vou no sentido anti-horário, por isso não é 2π. 2π é quando fecha. Aqui eu estou iniciando no zero. X igual a zero. Qual é o cosseno aqui? Vamos analisar o cosseno assim. A cosseno 1. Vamos para cá. X igual a π sobre 2. Analisando o cosseno das 0. Π sobre 2. Cosseno é 0. Vamos para π. Aqui o cosseno, vamos analisar o cosseno. Menos 1. Ótimo. E vamos analisar 3π sobre 2. 3π sobre 2 vale 0. Fechando a volta, 2π. Cosseno 1. Vamos assinalar os pontos lá no gráfico. 0, 1. 0 e 1. Está marcado. Π sobre 2 e 0. Π sobre 2 e 0. Lembrando, aqui é menos 1 e aqui é 0. Certo? Beleza. Π e menos 1. Π e menos 1. Ótimo. 3π sobre 2 e 0. 3π sobre 2 e 0. 2π e 1. 2π e 1. Aqui. Vamos fazer o nosso cossenoide. Saiu, foi descendo, passou pelo π sobre 2. Desceu novamente até chegar no menos 1. Subiu, voltou para o 0. Subiu até chegar no 1. Completou o ciclo. Ok? Ótimo. A função cosseno está esboçada. Mesma situação da função seno, a distância de um pico até outro completa o período da função, o momento que ela retorna a ser 1. A função cosseno aqui é igual a 1. Quando é que ela vai ser 1 de novo? Lá no 2π. Por isso o período é 2π. E é a distância horizontal de dois picos. Esse é o meu período. O que significa o período sendo 2π? Que fx é igual a fx mais 2π, conforme já expliquei no exercício anterior. Outra análise. Domínio. O domínio aqui da função são todos os reais. Não há restrição para a função cosseno. Então, domínio todos os reais. A imagem. Mesma forma do seno, ela é limitada de menos 1 até 1. Se ela é limitada de menos 1 até 1, isso implica que a minha imagem é de menos 1 até 1, que é essa distância aqui. Ó. Daqui até aqui. Eu quero dizer o seguinte, que y é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Por isso que eu faço isso daqui. Ok? Bom, período, já anotamos lá em cima, 2π. E raízes da função cosseno. Raiz da função cosseno está aqui, ó. π sobre 2. Quando é que volta a ser 0 de novo? 3π sobre 2. Então, π sobre 2 mais. Vai tomar muito cuidado. π sobre 2, para chegar a π sobre 3, eu estou somando com π. Estou somando com π. 2 vezes π, 2π. Mais π, 3π. Aí eu estou chegando no 3π sobre 2. Só que isso não para. Porque na medida que eu continuo a minha função, ela volta a ser 0 em outro ponto.
Se continuarmos mais, ela volta a ser zero também, futuramente, ó. E não vai parar de ter zero da função. Por isso, a gente multiplica por Kπ com o K pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Pode ser menos K, o K pode ser menos 1, menos 2, pode ser 1, pode ser 2, mas não pode ser racional. Número meio, 0,3, tem que ser inteiro. Vamos para a função cosseno, fazendo um favor. Mesma coisa, só que aqui a análise é a inversa. A análise é a mesma, só que a conclusão é outra. Veja bem, ela decresce no primeiro quadrante. Na função seno, ela cresce. Ela decresce até π sobre 2. De π sobre 2 até π, ela continua decrescendo. Primeiro e segundo quadrante, decrescente. Primeiro quadrante positiva, segundo quadrante negativa, abaixo do eixo. De π até 2π, ela é crescente, ela não para de crescer. Ela é positiva, ela é negativa no terceiro quadrante e positiva no quarto, abaixo do eixo aqui e acima do eixo aqui. Ok? Feliz, até a próxima.